Esqueça. Entende? Isso não é o mais importante. Entende? Não deu para fazer, paciência. Você é maior do que isso. Percebe? Ah, tirou um 0 na prova. Eu não estou nem aí. Esqueça. Eu sou mais do que isso. Tirou um 10. Também é irrelevante. Mas se tirar constante. Eu sou maior do que isso. Hein? Se esse pensamento de você tirar 0 constantemente. Não importa. Não importa. Esqueça. Isso não vai causar dor para mim. Tá bom. Entende? Esse processo e qualquer outro processo, nenhum vai tirar a minha paz. Percebe? É estar acima de qualquer problema, ou seja, é não permitir que nenhuma circunstância venha ser internalizada em você. Entende? Tudo chegou aqui, as afrontas, as circunstâncias, as dificuldades, tudo, né? Aí você chega aqui, pare, fique aí fora. Aqui dentro, quem manda sou eu. Eu sou o meu dono, dona. Eu sou o meu soberano. Entende? Eu sou a afirmação da minha vontade. E eu decido não me deixar levar por esses zeros. Use sempre que dá certo, se preocupe não, né? Em termos, né, é muito importante também. Se você vai trabalhar algo, Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Certo? Então, sim. Vamos ao finalzinho da página 52 ainda. E o que o castigo, sendo reparação, desenvolveu-se no final do 4, professor? Vamos lá. Depois da pergunta aí, dívida, né? O que o castigo, sendo reparação, desenvolveu-se completamente à margem de qualquer suposição acerca da liberdade ou não liberdade da vontade. E isto ao ponto de se requerer primeiramente um alto grau de humanização, para que o animal homem comece a fazer aquelas distinções bem mais elementares, como intencional, negligente, causal, responsável e seus opostos. Tá. Vou fazer uma boa ação para fazer na vida de uma pessoa no paraquedas perdido. Tá bom. E seus opostos e levá-las em conta na atribuição do castigo. O pensamento agora tão óbvio, aparente, tão natural e inevitável, que teve de servir de explicação para como surgiu na terra o sentimento de justiça, segundo o qual o criminoso merece castigo porque podia ter agido de outro modo. É, na verdade, uma forma bastante tardia e mesmo refinada do julgamento e do raciocínio humano. Quem a desloca para o início engana-se grosseiramente quanto à psicologia da humanidade antiga. Tá? Vocês precisam olhar a antiguidade, né, sobre o olhar de Nietzsche, é importante. Durante o mais largo período da história humana, não se castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato, ou seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado devia ser castigado. E sim, como ainda hoje, os pais castigam seus filhos por raiva devida a um dano sofrido, raiva que se desafoga em quem o causou, mas mantida em certos limites e modificada pela ideia de que qualquer dano encontra seu equivalente e pode ser realmente compensado, mesmo que seja com dor do seu causador. Entende? Vamos lá.
A questão é a seguinte: se realmente fosse o sentido do castigo ensinar, né, se realmente fosse esse, tudo bem para mim. Se fosse isso, né, fazer o indivíduo entender o processo, né, entender que é culpado para não fazer mais, seria bacana, de certa forma. Mas a questão é que por trás disso não é assim. Entende? Você quer reparação pelo seu dano, pelo dano que aquela pessoa lhe causou. Entende? Então, quando alguém comete um assassinato, né, que repercute, coisa e tal, aí você vê lá, na porta da casa de quem praticou, as pessoas querendo lixar o cara, dizendo que crucifiquem, né? Justiça, justiça, o que danado é justiça que o povo quer? Diga aí. Tá, a justiça é aquela balancinha, ó. Pode prender para a liberdade ou pode prender para o castigo. E agora? Que justiça você quer? A justiça, ela não é a aplicação do castigo. O conceito de justiça é um ideal. Né? Derrida diz que o direito é uma desconstrução e a justiça é um ideal. Que justiça é essa que o povo pede? Justiça é entendida como castigo. Faça igual ou pior o que ele fez. Não é assim que a gente quer? Faça na mesma medida que ele fez ou pior. Isso é justiça para nós. Castiguem, mas por quê? Porque nós queremos reparação pelo dano. Entende? A pessoa, o assassino lá, digamos, né, comete uma atrocidade com o seu próprio filho, um exemplo, ou filho, entende? Por que a gente quer castigá-lo se o dano unicamente foi para ele próprio e para quem ele praticou? Entende? O que é que você tem a ver com isso? O filho não era dele ou dela? Por que nós nos sentimos nesse dever de castigar esse indivíduo? De puni-lo da forma mais, né, cruel que possamos fazer no nosso sistema, em cada sistema. Né? Por quê? Nos sentimos tão revoltados com isso. Alguém teria uma explicação? Por que nós queremos ser reparados por um dano que aquele indivíduo causou a si próprio? Porque para dar um exemplo à sociedade como debate, perceber que aquilo é um valor errado e a pessoa não. Mas de certa forma não é um sentimento coletivo que nós sentimos enquanto humanos ou não? Será que não estaríamos no sistema, né, jogando para fora aquilo que nós sentimos internamente, coletivamente falando? Entende? Não admitimos tal ato. Não admitimos, enquanto seres humanos dessa comunidade, tal prática. Não é isso? Mas existiam práticas, e ainda talvez em alguns centros, alguns pontos, ainda existem práticas religiosas que se sacrificam os filhos. Entende? Aí vem algumas determinadas ciências humanas e dizem: deixa, é cultura. Entende? Porque essa leitura não nos causa dano. E a outra causa. Porque em determinada cultura, né, os indivíduos matam as crianças e não sentem esse incômodo de estarem sentindo um dano, enquanto outras sentem. Percebe? Mas a mesma crueldade com a qual o cara praticou aquele dano, ele também vai sofrer. Entende? Então, toda
todos são cruéis. Todos são devedores e credores nesse sentido. Percebe a ideia aqui? Então no finalzinho ele vai dizer o seguinte. Não, continuando. Porque podia ter agido de outro modo. É na verdade uma forma tardia. Quem a desloca para o início engana-se grosseiramente. Durante o mais largo período da história humana não se castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato. Já li isso aqui. No finalzinho. De onde retira... mas mantida em certos limites e modificada pela ideia de que qualquer dano encontra seu equivalente e pode ser realmente compensado, mesmo que seja com a dor do seu causador. De onde retira sua força esta ideia antiguíssima, profundamente arraigada, agora talvez ineradicável, a ideia da equivalência entre dano e dor? Né? Como antiga é essa ideia? Entre aquilo que me causa dano, né, e a dor que deve ser causada por esse dano. Percebe? Já revelei na relação contratual entre credor e devedor, que é tão velha quanto a existência de pessoas jurídicas. Veja aí. E que por sua vez remete às formas básicas de compra, venda, comércio, troca e tráfico. Veja a leitura que o cara dá, né? Então é isso. Isso é, né? Ver as coisas onde ninguém mais está vendo. Como seria de esperar, ponto 5, após o que foi dito, imaginar tais relações contratuais desperta sem dúvida suspeita e aversão pela antiga humanidade que as criou ou permitiu. Precisamente nelas fazem-se promessas. Justamente nelas é preciso construir uma memória naquele que promete. Nelas podemos desconfiar. Encontraremos um filão de coisas duras, cruéis, penosas. O devedor, para infundir confiança em sua promessa de restituição, para garantir a seriedade e a santidade de sua promessa, para reforçar na consciência a restituição como dever e obrigação, por meio de um contrato, empenha ao credor, para o caso de não pagar, algo que ainda possua, sobre o qual ainda tenha poder, como seu corpo, sua mulher, sua liberdade ou mesmo sua vida. Né? Então, até que ponto esses conceitos são fortes, né? Nesse processo, nessa relação. Chega ao ponto, né, para garantir a sua palavra, para adquirir a confiança necessária, o cara empenha até a sua própria vida. Ou em certas circunstâncias religiosas, sua bem-aventurança, a salvação de sua alma e por fim até paz no túmulo. Assim era no Egito, onde o cadáver do devedor nem sequer no túmulo encontrava sossego diante do credor. Mas é certo que para os egípcios essa paz era algo especial. Sobretudo o credor podia infligir ao corpo do devedor toda sorte de humilhações e torturas. Por exemplo, cortar tanto quanto parecesse proporcional ao tamanho da dívida. E com base nisso, bem cedo e em toda parte, houve avaliações precisas, terríveis em suas minúcias, avaliações legais de membros e partes do corpo, né? Então, depois de morto, o credor ia lá e começava a cortar o corpo do cara até o ponto que achasse necessário para pagar a sua dívida. O que é isso, senão um profundo sentimento de ressentimento? Percebe? Tire o ressentimento do coração humano e tudo fica bem. Entende? Tudo vai mudar. O problema é que somos criaturas insistentemente ressentidas, com tudo e com todos. Por isso criamos essas baboseiras todas, né? Não precisaríamos ser assim.
Por isso que eu entendo que Nietzsche ele propõe esse além-homem, né? Esse super-homem que ele propõe, na verdade, é o mesmo homem perfeito de Kant, né? Só que numa perspectiva de superação desse Kant, entende? Nietzsche pretende estabelecer uma moral acima de qualquer moral, entende? A moral das morais, porque ele, na medida em que ele sai detonando todas, né? Ele quer estabelecer uma proposta. Ele também tem uma proposta. Ele também tem algo a dizer para a humanidade. Não é simplesmente destruir. Mas há aqui uma proposta poderosa de reconstruir a humanidade. Então a ideia é realmente desconstruir todo o seu tempo, para poder então construir, quem sabe, né, algo melhor. E ele estava certo disso. Sobretudo o credor podia infligir blá blá blá, né? Aí fala também dos romanos, etc e tal. Como eu não curto muito história, né? Aí vocês leem aí depois essas histórias aí, né? Veja lá, nesta esfera, a das obrigações legais, está o foco de origem, ponto 6, desse mundo de conceitos morais: culpa, consciência, dever, sacralidade do dever. O seu início, como início de tudo grande na terra, foi largamente banhado de sangue. E não poderíamos acrescentar que, no fundo, esse mundo jamais perdeu inteiramente um certo odor de sangue e tortura. Nem mesmo no velho Kant, o imperativo categórico cheira a crueldade. Cara, é peso. Claro, né? Não chega nem na sombra, mas tudo bem. Foi igualmente aí que pela primeira vez se efetuou esse sinistro, talvez indissolúvel, entrelaçamento de ideia, culpa e sofrimento. Pergunta-se mais uma vez: em que medida pode o sofrimento ser compensação para a dívida? Entende? Veja que por trás disso há um sentimento religioso também, né? O que é que se diz do sentimento do processo da cruz? O que é que se diz? Foi para quê aquele sofrimento? Para pagar uma dívida. Nietzsche é um sacana, né, velho? Mas ele é um sacana muito sábio. Na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano, por um extraordinário contraprazer, causar o sofrer. Uma verdadeira festa, algo, como disse, que era tanto mais valioso quanto mais contradizia o posto e a posição social do credor. Isso eu ofereço como uma suposição, 2 pontos. Pois é difícil sondar o fundo dessas coisas subterrâneas, além de ser doloroso. E quem aqui introduz toscamente o conceito de vingança, obscurece e cobre a visão, em vez de facilitá-la. Pois a vingança leva precisamente ao mesmo problema: como pode fazer sofrer sem uma satisfação? Percebe? A dualidade, o dualismo, o antagonismo dos conceitos. De alguma forma, o fazer sofrer gera uma satisfação. Foi mentira todas as vezes que sua mamãezinha ou seu papaizinho bateu na sua bundinha e disse: isso dói mais em mim do que em você. Nunca doeu. Ele sempre sentiu o maior prazer do mundo. Mas sentiu no fundo dela, bem gostoso lá, entendeu? Sabe como é que acontece isso? Eu estou fazendo isso para ensinar você. Não está fazendo nada. Está ali para exercer a crueldade. Uma crueldade que lhe compraz, né? Que lhe dá prazer, né? De ter aquele poder
sobre alguma coisa, sobre você. Entende? E para ela também não sofrer, caso esse mal feito que você fez viesse lhe causar algum problema. Entende? O que está nas profundezas das profundezas de todos nós para nisso é isso. Nada para além disso. Parece-me que repugna a delicadeza, mas ainda a tartufes dos mansos animais domésticos, isto é, os homens modernos, isto é, nós. Imaginar com todo o vigor até que ponto a crueldade constituía o grande prazer festivo da humanidade antiga, como era um ingrediente de quase todas as suas alegrias. E com que ingenuidade se apresentava a sua exigência de crueldade. Quão radicalmente a maldade desinteressada, ou na expressão de Spinoza, simpatia malévola, era vista como atributo normal do homem, logo, como algo a que a consciência diz sim de coração. Um olhar penetrante percebe ainda hoje traços desses desprazeres tão antigos e profundos do homem. Certo? E aí ele continua, moendo. 7. Com tais pensamentos, diga-se de passagem, não pretendo em absoluto fornecer água para os moinhos dissonantes e rangentes dos nossos pessimistas cansados da vida. Pelo contrário. Isso é maravilhoso. Ele te leva lá para o fundo do poço, te leva para a mais obscura negativação, Mas ele diz, mas eu não quero ser pessimista. Eu não estou sendo pessimista. Pelo contrário, deve ser expressamente notado que a época, quando a humanidade não se envergonhava ainda de sua crueldade, a vida na Terra era mais contente do que agora que existem pessimistas. Percebe? Ele está dizendo, quando éramos mais cruéis, era o tempo que a gente era mais alegre. Nietzsche brinca com os contraditórios. Ele brinca com os antagonismos, com os paradoxos. Mas como é que é isso na história? Agora que somos mais calminhos, somos mais infelizes. Temos mais problemas. Sabe? Ser calminho é o que tem levado a galera à loucura, à depressão, aos problemas, amordaçados demais, neutralizados demais. Entende? Então, o ensobrecimento do céu acima do homem aumentou à medida que cresceu a vergonha do homem diante do homem. Sentimos vergonha de nós mesmos. O olhar pessimista, enfastiado, a desconfiança diante do enigma da vida, o gélido não, do nojo da vida. Estas não são características das épocas de maior maldade do gênero humano. Como plantas pantanosas elas surgem apenas quando há o pântano que necessita. Refiro-me à moralização e ao amolecimento doentio, em virtude dos quais o bicho-homem aprende afinal a se envergonhar de seus instintos. Eis aí que começa o problema, Quando passamos a ter vergonha de nós mesmos, de quem nós somos. Começamos a pintar um novo homem, uma nova humanidade. Começamos a pintar um espelho, um quadro fantasioso de nós. Aí ele diz aqui, quando começamos a nos envergonhar de nossos instintos. A caminho de tornar-se anjo, entre aspas. Para não usar a palavra mais dura, o homem desenvolveu em si esse estômago arruinado e essa língua aborrenta, que lhe tornaram repulsivas a inocência e a alegria do animal.
e sem sabor a própria vida. A vida começa a ficar sem sabor quando escondemos de nós os nossos instintos, de modo que por vezes ele tapa o nariz diante de si mesmo e juntamente com o Papa Inocêncio III prepara censura do olhar, o rol de suas repugnâncias, concepção impura, náusea, nutrição no seio materno, ruindade na matéria e outras coisas mais. Hoje em dia, quando o sofrimento é sempre lembrado como o primeiro argumento contra a existência, como o seu maior ponto de interrogação, é bom recordar as épocas em que se julgava o contrário, porque não se prescindia do fazer sofrer, e via-se nele um encanto de primeira ordem, um verdadeiro chamariz à vida. Talvez então direi, para consolo dos fracotes, a dor não doece como hoje, ao menos é o que poderia concluir um médico que tratou negros. Tomamos aqui como representantes do homem pré-histórico, vítimas de graves infecções internas que levariam ao desespero os mais robustos europeus. Ele traz aqui uma alusão, né, aos escravos, né, o pessoal negro lá da Europa, coisa e tal. Ele vai dizer o seguinte: eles eram acometidos de fortes dores, né, de doenças e coisa e tal. Ele vai dizer, vítimas de graves infecções. A curva da sensibilidade humana à dor parece de fato cair extraordinariamente, quase de repente, assim que deixamos para trás os primeiros 10 mil ou 10 milhões de indivíduos da hipercultura. Quanto a mim, não tenho dúvida de que, comparados com uma noite de dor de uma única mulher culta e histérica, os sofrimentos de todos os animais, até agora interrogados como um bisturi, para a obtenção de respostas científicas, simplesmente nada significa. Veja como ele traz a crítica dura à ciência, né? O que é que ele diz? O que é a dor de uma mulher histérica, riquinha, diante do bisturi que corta milhares e milhares de animais? Entende? Dá-se mais valor à histeria de uma branquela rica quando está dando à luz do que aos milhares de animais sendo cortados. Vê como está aqui, né, uma ideia, né, uma questão assim, a visão da ecologia, entende? Que hoje nós, né, de certa forma, muitos grupos aí defendem, coisa e tal. Nietzsche já havia tido essa leitura. Percebe? Talvez possamos admitir a possibilidade de que o prazer na crueldade não esteja realmente extinto, apenas necessitaria, pelo fato de agora doer mais a dor, de alguma sublimação e sutilização, isto é, deveria aparecer transposto para o plano imaginário e psíquico, e ornado de nomes tão inofensivos que não despertassem suspeitas, nem mesmo na mais delicada e hipócrita consciência. A compaixão trágica é um desses nomes. Não sei para que lado vai isso, não. Achei. O outro nome é as nostalgias da cruz. O que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a sua falta de sentido. Olha só. O problema não é o sofrimento. É o sofrimento não ter um sentido. Mas nem para o cristão, que interpretou o sofrimento introduzindo-lhe todo um mecanismo secreto de salvação, nem para o ingênuo das eras antigas, que explicava todo o sofrimento em consideração a espectadores ou aos seus acusadores, existia tal sofrimento sem sentido. Veja lá, eu citei aqui, não foi a questão do sofrimento da cruz, né? Só que Nietzsche traz agora uma questão importante. Aquele sofrimento
teve um sentido? Temos que ter cuidado com Nietzsche. Ora ele está detonando, ora ele está trazendo como exemplo para o que ele está querendo dizer. Entende? Ele vai dizer nem para os cristãos, né? Quem interpretou o sofrimento, introduzindo-lhe todo um mecanismo secreto de salvação. Certo? Havia, de certa forma, nesse mecanismo secreto de salvação, um sentido. A questão do problema aqui não é o sofrimento ou a dor. É não haver um propósito nisso. É não ter um sentido. Para que o sofrimento oculto, não descoberto, não testemunhado, pudesse ser abolido do mundo e honestamente negado, o homem se viu então praticamente obrigado a inventar deuses e seres intermediários para todos os céus e abismos, algo em suma que também vagueia no oculto, que também vê no escuro e que não dispensa facilmente um espetáculo interessante de dor. Foi com a ajuda de tais invenções que a vida conseguiu então realizar a arte em que sempre foi mestra, justificar a si mesma, justificar o seu mal.